37ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, aqui no Parque Verde da cidade, junto ao Centro Náutico, naturalmente nas águas do Rio Mondego, uma zona emblemática da cidade, do conhecimento. Uma zona emblemática, um rio fantástico mesmo no centro da cidade, com a Ponte Pedro Inês a permitir aqui que os espectadores tenham uma visão, diria, geral de toda a competição, desde a largada até à chegada. E vamos aqui acompanhar os principais momentos desta jornada de remo e começamos com o fecho da sessão da manhã, prova jovens, espreitamos no setor feminino a prova de quadrischool. No quadrischool, o barco mais rápido que encontramos aqui nos juvenis femininos, temos duas equipas espanholas no pódio, um primeiro lugar para os Remédios de Eléu e no terceiro São Filipe, e a equipa do Sport Clube do Porto a conseguir um bom segundo lugar, elas que há cerca de um mês atrás conseguiram também o primeiro lugar na regata Interassociações, portanto numa boa posição para as próximas provas que vêm para aí. Vantagem clara para as espanholas aqui, completamente amarelo. Sim, um barco espanhol bastante forte, elas que ganham uma vantagem muito grande para uma prova tão curta de 500 metros, muito bem remado, muito bem cadenciado, portanto foi mesmo sem hipótese para as adversárias. Duas embarcações espanholas no pódio da competição, Remeros del Eu na primeira posição e São Filipe na terceira, pelo meio o Sport Clube do Porto. E ainda nas provas jovens, espreitamos agora o barco maior, o Shell de 8 remadores com timoneiro. Aqui também a nossa câmara on board, a câmara do Infante. Sim, temos de ver aqui o Infante, o Voga, a câmara está na cabeça do timoneiro, são sempre imagens impressionantes. Podemos ver que o ritmo é mesmo muito alto, o Infante acaba por ganhar esta competição. Eles que já têm vindo a desenvolver este Shell 8 juvenil, ganharam todas as provas em que participaram durante esta época, portanto a afirmar-se como um grande candidato ao título nacional. E já aqui a tripulação da Associação Naval de Lisboa. Sim, a Associação Naval de Lisboa também ela muito consistente no que diz respeito a classificações, conseguiu sempre um lugar no pódio nas provas em que participou. Desta vez tem à frente uma tripulação de Cerveira, mas tem sido também a tripulação do Viana Remadores de Lima que tem disputado estes lugares no pódio bastante acesos. Ora, o Infante, como víamos no plano anterior, já aqui a desenhar alguma vantagem, mas é justo dizer também uma prova muito equilibrada. Sim, o Infante acaba por ganhar uma vantagem nos metros finais da regata, mas ainda assim o segundo lugar estava bastante discutível até aos últimos metros. Tivemos que esperar pelo fim da regata para perceber realmente quem tinha conseguido o segundo lugar. E vamos então para a linha de chegada, meio barco de vantagem para o Infante, depois uma tripulação mista, uma tripulação ibérica com Cerveira e Espanha, e na terceira posição a Associação Naval de Lisboa. Aqui ficou o relato desta prova de Shell de 8 remadores com timoneiro para juvenis, o fecho das provas jovens no âmbito da 37ª Regata Internacional Queima das Fitas, que estamos a acompanhar na reportagem. Mais um aspecto da cidade do conhecimento, a cidade de Coimbra, as provas a decorrerem aqui nas águas do Rio Mondego. Também uma nota muito especial para o público ao longo de toda a sessão, muito público ao longo dos 500 metros deste plano d'água, apoiando os diversos atletas, apoiando também naturalmente os remadores adaptados. Aqui está o skiff adaptado setor feminino. Sim, temos em competição duas atletas, elas que o ano passado competiram também, mas juntamente com o setor masculino. Temos aqui a atleta do ginásio, Carla Silva, a completar a distância de 500 metros em 3 minutos e 29 segundos. Uma primeira presença do remo adaptado no programa da Regata Internacional Queima das Fitas. Aqui apresentámos o setor feminino, vamos ter setor masculino mais adiante, mas o programa para já seguia com o Double School. Setor masculino é a grande final. Grande final, sim, temos aqui a presença de dois atletas que fazem neste momento parte do projeto da Seleção Nacional, Afonso Costa e Dinis Costa.
eles que treinam nestas águas, portanto conhecem bem este rio, e acabam por ser eles os vencedores desta regata do Old School, com a Associação Naval de Lisboa e o Fluvial Portuense a fechar o terceiro lugar. Os irmãos Diniz e Afonso Costa na primeira posição, depois na segunda posição pela Associação Naval de Lisboa, o nosso comentador aqui de serviço, Manuel Pita, com Ricardo Russo, e na terceira posição a tripulação do Fluvial com Tomás Barreto e Nuno Coelho. Correu bem, viemos numa de nos divertirmos, viemos na desportiva e acabámos por ganhar. Condições hoje da água? Estava um bocadinho de vento, nada que nós não estivéssemos habituados, depois treinamos aqui todos os dias, mas correu bem, estava um tempo agradável. Esta dupla, estes dois nomes, que objetivos têm designadamente para este ciclo olímpico? Diniz. Nós este ano, o nosso principal objetivo é uma final no Campeonato do Mundo e quem sabe mesmo lutar por uma medalha e a longo prazo, claro, os Jogos Olímpicos, mas isso já é uma tarefa mais complicada. Integrar o barco olímpico, o double, está aí no objetivo dos dois? Sim, sem dúvida, todos os dias, esse é o objetivo dos dois, claro. Estamos a acompanhar a 37ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas, naturalmente nas águas do Rio Mondego, e já a final desceu de 2 remadores, o 200. O 200, aqui destaque para a equipa da Académica, que acaba por conseguir pôr duas tripulações na final, e uma surpresa interessante, porque temos uma equipa júnior da Académica conseguir chegar ao terceiro lugar nesta prova, o que é muito interessante para eles. Mas vantagem para a Espanha. Sim, Espanha, o Real, o clube de remo de Vigo acaba por ser o grande vencedor. Eles que aqui no meio da regata ainda não tinham a liderança da prova, mas que com o avançar dos metros acabam por conseguir essa distância e ganhar a prova com cerca de um barco de avanço. Este é o momento em que a dupla de Vigo vem para a frente para terminar esta regata na primeira posição e depois 2 tripulações da Académica nesta final de 200. E vamos já para a embarcação monolugar no setor masculino. Aqui temos a nova vantagem de Espanha nesta final do skiff masculino. Sim, temos aqui vitória para um remador de Cedeira, o Joaquim Monteiro. Ele que acaba por ganhar esta prova com uma vantagem muito clara sobre os outros competidores. O segundo lugar vai para Tui e o terceiro lugar para um atleta português, Francisco Santos, do Sport Clube do Porto. É a grande final de skiff absolutos masculinos na 37ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas. Joaquim Monteiro, do Cedeira de Espanha, a conquistar aqui a primeira posição. Mais um aspecto do plano d'água que esteve efetivamente muito tranquilo ao longo de toda a sessão, público atento às provas e vamos já para a grande final de Quadriscool absolutos masculinos. Quadriscool, um barco também muito rápido, um barco que à semelhança do 8 é o barco mais rápido que nós encontramos no remo. Nesta prova a vitória vai para a equipa da casa, a Académica, uma equipa bastante forte, com atletas bastante conhecidos, eles que certamente não queriam deixar fugir esta vitória e garantir que ela ficava em Coimbra. E aqui um plano o anterior que mostra bem a evolução dos barcos ao longo do percurso. Sim, são imagens fantásticas, nós podemos ver o rastro que os barcos deixam na água, a velocidade dos barcos é realmente grande. Podemos ver também que as pistas que estão montadas permitem aos remadores manter o rumo sempre direito, e de facto a potência que os remadores imprimem na água é bastante clara nas marcas que nós vemos. E vantagem para a tripulação da Académica, a Associação Académica de Coimbra, a entidade organizadora desta regata Queima das Fitas. Tripulação com Tiago Silva, Eduardo Sousa, Gonçalo Delgado e também Tiago Suzano, à frente do Perilho de Espanha. E na terceira posição do pódio vamos encontrar o Cassia. Foi a grande final de Quadriscool para absolutos masculinos. Vamos para a reportagem para ouvirmos aqui a tripulação vencedora. Era como nosso objetivo hoje renovar o nosso título do ano passado. Nós juntámos-nos mesmo à última da hora, mas sabíamos que nós éramos os grandes favoritos devido à nossa força e sabíamos que nós éramos um barco muito forte.
Foi uma boa regata. Tivemos a nossa eliminatória, foi um pouco mais como um treino para nós nos sabermos como estamos, mas foi uma boa regata para a preparação para o Nacional, para os Europeus Universitários e para o Mundial Sub-23 também. E continuamos nas águas do Rio Mondego. Aqui já o momento da largada para o 400. 400, temos em primeiro lugar, e aqui mais perto da câmara podemos ver o Sport Clube de Porto, eles que se sagraram campeões nacionais de fundo há cerca de um mês, portanto certamente que vinham aqui para levar a vitória. Em segundo lugar temos o Clube Fluvial Portuense, também eles uma equipa bastante forte, eles que competem no 8 regularmente e estão bastante habituados a este tipo de barcos também. No terceiro lugar acabaria por ficar a Associação Académica de Coimbra, também penso que um bom resultado para eles, com alguns atletas veteranos a virem fazer aqui a sua gracinha nas provas de remo absoluto. Equilíbrio, que nota dominante em todas as regatas. Ainda estamos naturalmente a falar de 500 metros, mas aqui via-se mais ainda, quase. É verdade, nesta fase da prova temos o Sport bastante destacado, mas ainda assim esta distância que eles garantem na primeira metade da prova acaba por se reduzir nos metros finais, com as tripulações a chegarem muito próximas, principalmente do primeiro para o segundo lugar. E assim a vantagem para o Sport Clube do Porto, depois Fluvial, depois Académica. Tripulação vencedora com o Alisson Russo, Patrick Hughes, Luís Aguiar e também Francisco Santos. Foi uma prova muito difícil e a gente largou bem, a gente tem um barco sempre constante, temos treinado bastante. E correu tudo bem, graças a Deus. A equipa no ano passado não teve a oportunidade de fazer aqui o 400, mas este ano reuniram-se as condições. Foi muito treino, agradecer ao nosso clube pelo apoio, nosso treinador e pela essa equipe grande que está nos ajudando muito. E temos já a largada do Sheld 4 com timoneiro. São 500 metros de prova entre pontes. Na largada à Ponte Santa Clara, ponte histórica do centro de Coimbra, e depois a ponte pedonal Pedro e Inês, quase ali no momento da chegada. Vamos para o 4 com. O 4 com o grande destaque vai para o Clube de Remo Minho, eles que garantem esta vitória, o primeiro lugar na Regata Internacional Queima das Fitas desde a edição de 2014. Portanto, isto demonstra que eles querem, que é um barco em que eles apostam mesmo e querem manter o domínio nesta competição. No segundo lugar temos também uma equipa espanhola, o Clube de Remo do Tui, eles que são muito próximos, são dois clubes bastante próximos, com o Sport Clube do Porto a garantir aqui mais uma medalha de terceiro lugar no 4 com. E assim Espanha a agarrar aqui as duas primeiras posições do pódio, com Minho e Tui. Depois o Sport Clube do Porto a registar a terceira posição. Foi a final de Sheld 4 remadores com timoneiro. Vimos agora o momento da chegada. Bueno, a verdade é que foi unha prova que desde o principio collimos a cabeza da regata e non a soltamos. A verdade pensamos que iba a ser un poquinho máis difícil conseguir a vitória, pero bueno, sempre hai a dúbida que ao ser regatas cortas e explosivas sempre pode pasar calquer cousa. E no programa de provas tínhamos agora uma vez mais a embarcação monolugar, mas o setor feminino absoluto e uma vantagem natural para a Cláudia Figueiredo do Cerveira. Sim, as atenções estavam de facto viradas para ela e ela correspondeu à altura, sendo a regata do dia com uma maior diferença de tempo. Ela acaba por ganhar a prova com cerca de 10 segundos de diferença para o segundo lugar. Ela esmagou as suas adversárias completamente. E lá está ao fundo a Cláudia Figueiredo. Sim, a Cláudia certamente que vinha aqui para ganhar. Ela faz parte do projeto da Seleção Nacional, já o fez o ano passado e, portanto, certamente que as ambições que ela tem para o resto da época são bastante altas e esta regata será, obviamente, parte do seu processo de preparação. E aqui com a imagem captada do ar podemos ver bem a remada da Cláudia. Sim, a Cláudia vai remar num ritmo muito alto, ela que, apesar da distância, quer continuar a aumentar, vai remar muito comprido, uma cadência alta, tudo para garantir que a vitória é clara. Primeira posição para Cláudia Figueiredo do Cerveira, depois de Espanha, Mar de Noia, Lúcia Carbalido, e na terceira posição, pelo Sport Clube do Porto, a Eva Gonçalves. Aqui
o momento de descompressão para a vencedora Cláudia Figueiredo do Cerveira. Foi boa, saí bem e foi só manter. Condições hoje da água, como é que te foste sentindo ao longo dos 500 metros? Estava um pouco instável, mas não é nada que tu estás habituada, não é? Está para o bom e para o mal, não é só bom. 500 metros, velocidade é sempre grande espetacularidade. É. Eu, por acaso, sou melhor nos 500 metros, porque sou mais rápida, não é? Mas pronto, foi bom. E no programa de provas encontrávamos agora o Double Scull setor feminino, absolutos femininos, enfrentando mais uma vez a distância de 500 metros. Sim, podemos ver aqui no Double, aproveitar para ver estas imagens fantásticas e para perceber que realmente essas provas de 500 metros são bastante próximas, as tripulações estão bastante próximas umas das outras. Aqui o destaque vai para a equipa espanhola, o Mandel, uma nota também para esta equipa que rema num barco de um fabricante português, a Nel, que é conhecida nas canoas, mas que está neste momento a tentar desenvolver os barcos de remo, portanto aqui de Coimbra já garante uma vitória. Em segundo lugar temos a equipa do Sport Clube do Porto, duas atletas bem conhecidas, a Inês Oliveira e a Tânia Saraiva, e em terceiro lugar temos Maria Luísa Mesquita e Carolina Bacalhau, conseguindo assim garantir uma medalha no setor feminino para o remo de Coimbra. Um barco de vantagem para o Mandeu, com Ángela Vasquez e Iria Jarama, as vencedoras nesta prova de Double Scull setor feminino, depois o Sport Clube do Porto e a seguir a Associação Académica de Coimbra. Um aspecto do pódio, vamos para a reportagem para ouvir a tripulação vencedora. Muy bien, estamos muy contentas. Que vos pareceu esta regata aqui em Coimbra? Pues muy bien el ambiente y la verdad es que muy bien, nos gustó mucho. E de novo no programa de provas temos o remo adaptado, agora vamos para o skiff masculino. Sim, no skiff masculino, Tiago Duarte, ele que podemos ver agora aqui na câmara, é um conhecedor desta regata, ele já ganhou por 3 vezes a regata Queima das Fitas, portanto naturalmente que esperaria também conseguir a vitória. Ainda assim, o Infante, que tem apostado bastante no remo adaptado, consegue ter 2 atletas no pódio, segundo e terceiro lugar, sendo que o segundo ficou 4 segundos de distância do primeiro lugar, portanto uma prova que começa já a ser bastante competitiva. E assim um pódio completamente português nesta prova de skiff adaptado, setor masculino, ginásio na primeira posição com o Tiago Duarte e depois 2 remadores do Infante, o André Teixeira e também o Pedro Coelho. Aqui a descompressão do vencedor, o homem do ginásio, Tiago Duarte, o grande vencedor nesta prova de remo adaptado, skiff setor masculino. Mais um aspecto da cidade do conhecimento, cidade de Coimbra. É nas águas do Mondego que se realiza a Regata Internacional Queima das Fitas e vamos para as 2 últimas provas do programa. Já tínhamos tido meias finais e agora a grande final de quadri setor feminino. No quadri, a vitória vinha a sorrir à equipa do Sport, elas que são as grandes dominadoras do remo feminino a nível nacional, e obviamente que esta regata faria parte dos objetivos dela, e portanto 6 segundos de diferença do primeiro para o segundo lugar demonstra exatamente que esta é uma equipa bastante forte e que as regatas onde entra é para ganhar. E mais atrás, o equilíbrio. Sim, temos aqui uma disputa bastante acesa para o segundo lugar. As remadoras de Viana, remadores de Lima, a tentar ali ao máximo aguentar a pressão que vem do Clube de Remo do Minho, e consegue. Portanto, temos uma prova bastante disputada, mas o segundo lugar a sorrir às equipas portuguesas de Viana, remadores de Lima. E assim vantagem para o Sport Clube do Porto com a Inês Oliveira, Eva Gonçalves, Tânia Saraiva e também a Maria Pereira Rodrigues. A seguir Viana Remadores do Lima e o Clube de Remo do Minho na terceira posição. Vamos para a reportagem para ouvir aqui a tripulação vencedora. Foi uma prova controlada e desde cedo viemos logo para a frente. Já não regressávamos há 3 anos, é uma equipa que já não vínhamos esta prova há 3 anos, mas foi um bom regresso e pronto, foi bom. À tarde um pouco mais de vento, acaba por ser natural, mas ainda assim o plano de água bom?
mais ou menos. Quando chegamos, estava espelho, estava um bom rio, estava um bom plano de água. Depois, à medida que o tempo foi passando, o vento também foi levantando e também as condições foram piorando, mas mesmo assim conseguimos ir para a frente e pronto, foi bom. E vamos para o fecho da Regata Internacional Queima das Fitas com o Memorial José Matos, que é, como quem diz, a prova de Shell de 8 remadores com timoneiro. Também já tínhamos tido meias finais e agora a grande final e a câmara on-board aqui no Fluvial. Sim, imagens fantásticas, mais uma vez. Podemos também ouvir o timoneiro que tem um sistema de som a incentivar os seus atletas, portanto, fazendo com que eles se superem e tentando que a distância que eles têm para os outros barcos seja cada vez maior. Aqui a equipa da Académica também, podemos ver o Voga, cadências altíssimas, qualquer falha pode comprometer toda a distância e, portanto, é importante que todos estejam completamente concentrados naquilo que estão a fazer para que não possam perder um único segundo desta prova tão curta e tão intensa. E a equipa do Fluvial, eles acabam por também ganhar uma distância muito, muito grande, portanto, certamente que é uma equipa com ambições para as provas futuras, nomeadamente o Campeonato Nacional, que se realiza daqui a cerca de 2 meses. E assim um pódio completamente português, no Shell de 8 remadores com timoneiro, a prova rainha do remo, primeira posição para o Fluvial, que repete a vitória aqui do ano passado, depois Académica na terceira posição, Cacia. Aqui o momento de descompressão dos remadores. Vamos para a reportagem para ouvir esta tripulação, a tripulação vencedora. A prova foi bastante boa, permitiu-nos também sedimentar, se calhar, o que vai ser o início da nossa regata uns meses daqui a pouco, daqui a pouco, sim. Por um lado, foi também bastante bom para a modalidade, porque esta regata proporciona sempre espetáculo, como é sempre nesta bela cidade de Coimbra e com bastante público. Motivou-nos bastante quando chegámos ao fim, ouvir a gritarem por nós e sabíamos que tínhamos ganho e tinha sido uma boa prestação nossa. Ao fim e ao longo de todo o percurso, temos aqui nestes 500 metros sempre público, isso é interessante para quem está a remar. Sim, é sempre aquela motivação extra, não queremos deixar mal quem está a apoiar por nós, o nosso público e o resto da nossa equipa, porque não são só 8. Aqui também de realçar que o nosso 8 não estava completo, não era a nossa equipa habitual, mas estava a nossa equipa completa, estavam membros que conseguiram, sem dúvida, ter uma boa prestação e permitir a vitória. E vamos já para um balanço geral desta jornada de remo em Coimbra, mais uma grande jornada de remo, com o Miguel Falcão, da secção de Desportos Náuticos da Associação Académica de Coimbra. Um balanço bastante positivo. Esta é a 37ª edição desta regata, que se realiza desde 1982 sem interrupções, e este ano, mais uma vez, penso, passa em modéstia, que se voltou a verificar um grande sucesso, o público compareceu, os clubes também, e pronto, basicamente é já um ponto muito importante no panorama do remo nacional. E assim foi a reportagem na 37ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas.